Olá, amigos, amiguinhas, dando continuidade ao nosso estudo, vamos começar hoje com o livro O Céu e o Inferno. É uma das obras de Kardec, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Em primeiro lugar, vamos pedir a permissão e a proteção dos bons espíritos aqui presentes, dos nossos guias, dos nossos protetores. Estejam conosco nesse momento, nos ajudando e nos intuindo para que a gente possa aproveitar bem esse livro, essa lição de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, ele responde algumas questões, mas principalmente a questão que a gente costuma fazer: para onde eu vou? Quando eu morrer, quando eu desencarnar, para onde eu vou? Então, esse livro, ele dá essa resposta para onde vamos, o que acontece depois que a gente morre. Ele se refere também às questões 920 a 1019 do Livro dos Espíritos. Então, lá no Livro dos Espíritos, essas questões, fazem parte do livro O Céu e o Inferno. Então, o Céu e o Inferno, contendo o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Então aqui ele vai comparar as doutrinas e vai comparar com relação à vida física e à vida espiritual. Também vai falar das penas e recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas eternas, etc. Seguindo também de numerosos exemplos sobre a situação real da alma durante e após a morte. Na primeira parte, no capítulo 1, primeira parte, Kardec fala sobre doutrina. Então, o capítulo 1 ele diz o porvir e o nada, ou seja, o futuro e o nada. O que seria do futuro? Qual o nosso futuro? Então, no número 1, Kardec diz assim: vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo, e que morremos, que não é menos certo. Então ele quer dizer que estamos vivos, estamos encarnados quando pensamos e operamos aquilo que pensamos. Isso é positivo, mas que também morremos. Isso também é positivo, ou o que não é menos certo, como ele diz aqui. Continuando, mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhores ou piores? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquila de vez? É uma tese essa que se impõe. Então todas essas questões, o que acontece? Viveremos mais? Viveremos menos? Vai acabar tudo? Quando a gente morrer, o que acontece? Acabou tudo? Ou fica dormindo, como algumas doutrinas acham que a gente fica dormindo, esperando o dia da ressurreição, esperando o juízo final. Então, todas essas questões a gente vai debater aqui. Continuando, todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura o tenha sido, e o seu coração rejubilará. Então, quando uma pessoa está moribunda, como diz aqui, está quase para morrer, então se você diz a ele que ele ainda vai viver, que ele vai ter prazer na vida, e que isso vai ser melhor, que do outro lado vai ser melhor, então você dá ânimo, como diz aqui, o seu coração rejubilará. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Então ele está falando aqui de algumas doutrinas, Então, se você tirar essa esperança do moribundo, o que ia acontecer? O que seria essa felicidade se qualquer coisa pudesse tirar dele essa felicidade? Continuando, haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Afeições, caras, inteligências, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido.
De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço no sofrimento das paixões, de fadiga para nos ilustrarmos, de devotamento à causa do progresso, desde que de tudo isso nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez, de nada nos servirá tudo isso. Se assim fora, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a do bruto, porque este vive inteiramente do presente na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração para o futuro. Diz-nos uma secreta intuição, porém, que isso não é possível. Então ele diz, aqui, que a intuição diz que isso não é possível. O que seria da gente se a gente aprende, a gente faz tudo, progride, a gente tenta aprender um pouquinho mais, fazer uma coisa a mais, fazer o bem, praticar o bem, ajudar as pessoas, se isso tudo não vai valer nada, se nada disso vai ter valor, vai acabar daqui a pouco. Então o que seria da gente, o que seria do homem? No item 2, pela crença em o nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que não se espera. Então, essa crença, algumas doutrinas que dizem que depois que morre, acabou. Então, que preocupação teria de uma vida futura se tudo vai se acabar? Continuando, esta preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo, e o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo existiremos. Então, nessa crença que tudo vai se acabar, que não vai existir mais nada, força o ser humano ao egoísmo, a pensar em si mesmo, força a aproveitar ou querer aproveitar o máximo possível do agora, porque depois a gente não sabe o que vai acontecer. Como diz aqui nessa doutrina, acabou. Continuando, ainda consequente é esta outra conclusão, aliás, mais grave para a sociedade. Gozemos apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade neste mundo é do mais astuto. Então, mais uma frase, mais um parágrafo aqui dessa doutrina que insiste em dizer que tem que se aproveitar e quem for mais astuto, melhor se sairá. E se o respeito humano contém a alguns seres, que freio haverá para os que nada temem? Se de repente você tem um respeito por alguma coisa, como que você vai ter medo, ter respeito? Como que você vai parar aquilo se você não tem medo de nada? Hoje em dia a gente vive pelo medo. Você sabe que não pode fazer isso por medo daquilo, você não faz assim por medo a gente tem sempre um medo que alguma coisa aconteça. Nós espíritas, temos que ter sempre em mente que tudo que fizermos existe um retorno. Se fizermos o mal retornará a nós. Se fizermos o bem retornará. Então a gente que é espírita, a gente que segue a doutrina, a gente tem sempre isso em mente, a lei do retorno. Acreditam esses últimos que as leis humanas não atingem senão os ímpetos e assim entregam sobre o seu engenho no melhor meio de a elas se esquivarem. Então eles acreditam que a lei não vai atingir, que pode fazer o que quiser, que não vão ter problemas com essa lei, porque a lei não vai atingir, e se atingir também não faz muita diferença, porque tudo vai acabar. Então é assim que pensam as pessoas que seguem essa doutrina. Se a doutrina insensata e antissocial é seguramente o niilismo, que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade em que se fundam as relações sociais. Então o niilismo é um ponto de vista que considera as crenças e os valores tradicionais não infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência.
Então, esse niilismo, né, uma doutrina, uma crença, né, elas acreditam que a nossa vida, a nossa existência não tem utilidade nenhuma. A gente tem que aproveitar o que podemos fazer hoje, porque daqui para frente ou futuramente não existe. Né? Não acreditam na vida futura, não acreditam na vida pós-morte. Então, para eles, a nossa existência não tem sentido algum. No item 3, supomos que, por uma circunstância qualquer, todo um povo adquire a certeza de que em 8 dias, num mês ou num ano será aniquilado, que nem um só indivíduo lhe sobreviverá. Como de sua existência não sobreviverá nenhum só traço, que fará esse povo condenado, aguardando o extermínio? Então, supondo, né, que o mundo vai se acabar, como ele diz aqui, em 8 dias ou num mês, o que o povo vai pensar se sabe que depois disso não vai existir mais nada? Como que ele vai ficar aguardando esse extermínio, sabendo que depois não existe mais nada? Então, ele diz aqui, trabalhará pela causa do seu progresso, da sua instrução? Será que ele, sabendo que daqui a pouco vai acabar tudo, ele vai querer progredir? Entregar-se-á ao trabalho para viver? Será que ele vai querer trabalhar? Respeitará os direitos, os bens, a vida do seu semelhante? Submeter-se-á a qualquer lei ou autoridade, por mais legítima que seja, mesmo a paterna? Então, sabendo que tudo vai acabar, será que vai respeitar alguma lei? Vai pensar alguma coisa, né, do próximo? Respeitar o próximo, respeitar o pai, a mãe? Não. Haverá para ele, nessa emergência, qualquer dever? Certo que não. Pois bem, o que se não dá coletivamente, a doutrina do niilismo realiza todos os dias isoladamente, individualmente. Então essa doutrina do niilismo não acontece assim no geral, né? Ela não acontece coletivamente, mas vai minando indivíduos separados, um aqui, outro ali, pessoas que pensam que morreu, acabou. Então, ainda hoje, né, nós estamos em 2021, muitas pessoas acham que tem que aproveitar hoje, tem que aproveitar enquanto está vivo. A gente tem que aproveitar o que pode, fazer valer o que você sabe, porque quando morrer, acabou. Então, isso não é verdade, né? E se as consequências não são desastrosas tanto quanto poderiam ser, em primeiro lugar, porque na maioria dos incrédulos há mais fanfarrice que verdadeira incredulidade, mais dúvida que convicção. Então, se isso não é pior ainda, porque a maioria leva na brincadeira, eles não acreditam muito, né? Não acreditam muito que depois da morte acabou. Então, fica meio assim, meio na brincadeira. Então, por isso não é tão grave, como eu acabei de dizer, ainda hoje algumas pessoas pensam assim. A lei de Zico, de levar vantagem em tudo, mas levam na brincadeira. Então, quer dizer, isso só não é pior porque levam na brincadeira. Possuindo eles mais medo do nada do que pretendem aparentar. Então, mesmo sabendo que não vai existir nada, tem medo. Então, procuram evitar. Por isso não é tão grave. O qualificativo de espíritos fortes lisonjeia-lhes a vaidade e o amor próprio. Em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos se contam por ínfima minoria e se sente a seu pesar os ascendentes da opinião contrária mantidos por uma força material. Então aqueles que são incrédulos da vida futura são poucos, é uma minoria, como ele diz aqui. E para quem não acredita, mas leva meio na brincadeira, eles usam da vaidade, né, para poder sair dessa de que não existe nada, que nada vai acontecer, e tem um pouco, né, de medo do próprio nada. É nada, mas e aí? Então tem medo, então procura fazer alguma coisa por medo. Torna-se, não obstante absoluta, a incredulidade da maioria e a sociedade entrará em dissolução. Então se realmente, né, toda a maioria fosse incrédula, então acabaria a nossa sociedade. Eis ao que tende à propagação da doutrina nihilista. Então, se essa doutrina se espalhar, a sociedade vai acabar, entrar em dissolução. Porém, quais fossem as suas consequências,
uma vez que se impusesse como verdadeira, seria preciso aceitá-la. E nem sistema contrários, nem a ideia dos males resultantes poderia obstar-lhe a existência. Forçoso é dizer que, a despeito dos melhores esforços da religião, o ceptismo, a dúvida, a indiferença ganham terreno dia a dia. Então ele diz aqui, Kardec diz aqui, que os sistemas contrários, ou seja, as religiões, as doutrinas que falam ao contrário, que existe uma vida futura, perde um pouco, para esse niilismo, essa doutrina niilismo, E essa consequência a gente tem que tomar cuidado, que vai ganhando força dia a dia. E aí tem uma nota, a nota 1. A nota número 1 ela diz o seguinte: um moço de 18 anos, afetado de uma enfermidade do coração, foi declarado incurável. A ciência havia dito: pode morrer dentro de 8 dias ou 2 anos, mas não irá além. Sabendo-o, o moço, para logo, abandonou os seus estudos, entregou-se aos excessos de todo gênero. Quando se lhe ponderava o perigo de uma vida desregrada, respondia: que me importa se não tenho mais de 2 anos de vida? De que me serviria fatigar o espírito? Gozo o pouco que me resta e quero divertir-me até o fim. Eis a consequência lógica do niilismo. Então uma pessoa, condenada à morte ou sabendo que a morte está próxima, iria se entregar a todo tipo de excesso. Se esse moço fora espírita, teria dito: a morte só destruirá o corpo, que deixarei como fato usado, mas o meu espírito viverá. Serei na vida futura aquilo que eu próprio houver feito de mim nesta vida. Do que nela puder adquirir em qualidades morais e intelectuais, nada perderei, porque será outro tanto de ganho para o meu adiantamento. Toda a imperfeição de que me livrar será um passo a mais para a felicidade. A minha felicidade ou infelicidade depende da utilidade ou inutilidade da presente existência. É, portanto, de meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta e evitar tudo o que possa diminuir-me as forças. Então, esse moço, como diz aqui, se ele fosse espírita, ele teria medo da vida futura. Ele teria medo, como eu falei no começo, da ação e reação. Então ele diz aqui: tudo que eu fizer, eu vou aproveitar na vida futura. Tudo que eu me adiantar, tudo que eu aprender, eu vou aproveitar na vida futura. A minha felicidade ou infelicidade vai depender do que eu fizer. E aí Kardec pergunta: qual dessas doutrinas é preferível? Você vai preferir o niilismo ou vai preferir o espiritismo? Continuando. Mas, se a religião se mostra impotente para sustentar a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa na luta. Se, por outro lado, a religião se condenasse à imobilidade, estaria em dado tempo dissolvida. Então ele diz aqui que a religião não está fazendo muito. Não está fazendo muito por isso. Mas, se a religião parar, então, em pouco tempo, a própria religião seria dissolvida. O que lhe falta nesse século de positivismo, em que se procura compreender antes de crer, é, sem dúvida, a sanção de suas doutrinas por fatos positivos, assim como a concordância das mesmas com os dados positivos da ciência. Então ele está dizendo que a religião, ela teria que ser mais positiva e teria que concordar mais com os dados positivos da ciência, como o Espiritismo faz. Tudo que o Espiritismo diz cientificamente está aprovado. Concorda o Espiritismo com a ciência. Então é aí que Kardec entra, dizendo o seguinte: dizendo ela ser branco o que os fatos dizem ser negros. É preciso optar entre as evidências e a fé cega. Então, ele diz aqui que a religião que se propõe a ajudar a sair desse niilismo tem que esclarecer o que é branco e o que é negro. Tem que falar claro para que as pessoas entendam. Tem que fazer com que a fé ela seja raciocinada
e não acreditar por acreditar, como diz aqui, a fé cega. No item 4. É nessa circunstância que o Espiritismo vem opor um dique à difusão da incredulidade, não somente pelo raciocínio, não somente pela perspectiva dos perigos que ela acarreta, mas pelos fatos materiais, tornando visíveis e tangíveis a alma e a vida futura. Então o Espiritismo vem criar uma barreira com relação a essa incredulidade. Ao mesmo tempo, vem forçar o raciocínio, forçar que nós consigamos olhar a parte material e a parte espiritual, tornar tangível, como ele diz aqui, né? Saber que existe realmente a alma e a vida futura. Todos somos livres na escolha das nossas crenças. Podemos crer em alguma coisa ou em nada crer. Mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, da juventude principalmente, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber e no ascendente da sua posição, semeia na sociedade germes de perturbação e dissolução, incorrendo em grande responsabilidade. Então, ele diz aqui que todo mundo é livre para escolher o que fazer. Mas aquelas pessoas que ficam forçando, né, ou semeando essa negatividade, né, essa incredulidade, vai ter grande responsabilidade futura. No item 5, há uma doutrina que se defende do vício materialista porque admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria. É a da absorção do todo universal. Então, essa doutrina também, né, na época de Kardec, ainda hoje, ainda tem pessoas que acham que todos pertencemos a um todo e que quando morre, volta para esse todo, né? Então, Kardec continua aqui. Segundo esta doutrina, cada indivíduo assimila ao nascer uma parcela desse princípio que constitui sua alma e dá-lhe vida, inteligência e sentimento. Pela morte, esta alma volta ao foco comum e perde-se no infinito, qual gota d'água no oceano. Então, o que ele diz aqui é que a alma perde a individualidade, porque traz algum conhecimento, vive, aprende, tem sentimento e quando volta junta-se ao todo. Então, aquilo que aprendeu, misturou, juntou. Então, continuando aqui o nosso texto, incontestavelmente esta doutrina é um passo adiantado sobre o puro materialismo. Então, está um passinho à frente daquele que a gente falou anteriormente, visto como admite alguma coisa, quando este nada admite. Então, essa doutrina, ela admite alguma coisa, o outro já não aceitava nada. As consequências, porém, são exatamente a mesma. Quer dizer, admite que existe alguma coisa após a morte, mas as consequências continuam a mesma. Morreu, você se junta ao todo e aí acabou. Voltou ao que era antes. Então, tem uma diferença, mas essa diferença não é tão grande assim, porque admite que existe a vida futura, só que a vida futura acaba. Junta-se ao todo. Ser o homem imerso em um nada ou no reservatório comum é para ele a mesma coisa, aniquilado ou perdendo a sua individualidade. É como se não existisse. As relações sociais nem por isso deixam de romper-se para sempre. O que lhe é essencial é a conservação do seu eu. Sem este, que lhe importa ou não subsistir. Então, continuando a nossa explicação aqui, né? Se o homem se depois de desencarnado, se o espírito fica imerso no nada, então o que adianta ele querer fazer alguma coisa ou ele subsistir? O que importa se depois de desencarnado ele vai continuar existindo num todo? Esse todo, né, vai anular a individualidade desse espírito, desse ser. O futuro afigura-se sempre nulo e a vida presente é a única coisa que o interessa e preocupa. Então ele não tem futuro, só se preocupa com o presente. Sob o ponto de vista das consequências morais, essa doutrina é, pois, tão insensata, tão desesperadora, tão subversiva como o materialismo propriamente dito. Então, o que ele diz que essa doutrina, né,
que depois da morte o espírito vai se juntar a um todo, é tão errada como a outra que dizia que não existe nada após a morte. É tão contrária aos interesses e às coisas, ao conhecimento que temos hoje, quanto à doutrina do nada acontece após a morte. Não existe nada após a morte. No item 6, pode-se, além disso, fazer esta objeção. Todas as gotas d'água tomadas ao oceano se assemelham e possuem idênticas propriedades como parte de um mesmo todo. Por que, pois, as almas tomadas a um grande oceano da inteligência universal tão pouco se assemelham? Então, se as almas se juntam ao todo, fica igual ao todo. Não tem muita diferença e o porquê de procurar se evoluir, procurar aprender, procurar fazer alguma coisa boa. Porque o gênio e a estupidez, as mais sublimes virtudes e os vícios mais ignóbeis, isso tudo vai se juntar ao todo. Porque a bondade, a doçura, a mansuetude ao lado da maldade, da crueldade e da barbárie. Por que vai juntar coisas boas às coisas ruins? Como podem ser tão diferentes entre si as partes de um mesmo todo homogêneo? Então, se é tudo igual, como é que pode ser diferente? Dir-se-ia que é a educação que a modifica. Então, esses adeptos dizem que a educação é que vai mudar isso. Mas não adianta mudar se quando desencarna, perde tudo o que mudou. Nesse caso, de onde vêm as qualidades inatas, as inteligências precoces, os bons e os maus instintos, independente de toda a educação e, tantas vezes, em desarmonia com o meio no qual se desenvolve. Então, Kardec aqui está perguntando, então, de onde que vem essas crianças que nascem com uma inteligência precoce? Não foi o meio, não foi a educação, veio de algum lugar. Então, é inconcebível que tenha vindo de um todo homogêneo. Não resta dúvida de que a educação modifica as qualidades intelectuais e morais da alma, mas aqui ocorre uma outra dificuldade. Quem dá a esta a educação para fazê-la progredir? Então, se existe uma educação, quem que vai dar a educação? Quem que dá a partida para poder progredir? Outras almas, que por sua origem comum, não devem ser mais adiantadas. Além disso, reentrando a alma no todo universal, de onde saiu e havendo progredido durante a vida, leva-lhe o elemento mais perfeito. Então, se a alma progrediu, quando se juntar ao todo, o todo vai progredir. Então, não poderia ter lá espíritos ainda ignorantes. Daí se refere que esse todo se encontraria pela continuação profundamente modificado e melhorado. Assim como se explica saírem incessantemente desse todo algumas almas ignorantes e perversas. Então é o que a gente comentou, Se o todo está melhorando de acordo com o aprendizado das almas, como que ainda continua saindo almas ignorantes daquele todo? No item 7. Nesta doutrina, a fonte universal da inteligência que abastece as almas humanas é independente da divindade. Não é precisamente o panteísmo. O panteísmo é a crença que absolutamente tudo e todos também compõem Deus. Então, tudo e todos estão inseridos em Deus. Deus faz parte de tudo e de todos. Então, não existe almas independentes. Tudo faz parte de Deus. Esse é o panteísmo. Continuando. O panteísmo propriamente dito considera o princípio universal de vida e de inteligência como constituindo a divindade. Deus é concomitantemente espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, da qual são as moléculas e os elementos constitutivos. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas, cada indivíduo sendo uma parte do todo. É Deus, Ele próprio. Nenhum ser superior e independente rege o conjunto. O universo é uma imensa república sem chefe, ou antes, onde cada qual é chefe com poder absoluto. Então esse panteísmo trata todo mundo como Deus,
Se todo mundo é Deus, todo mundo faz o que quer, do jeito que quer e na hora que quer. Então não existe um chefe, não existe alguém comandando, não existe uma regra, uma doutrina. E isso faz, como diz aqui, vira uma bagunça, uma república de todo mundo faz o que quer. Então esse panteísmo também, né, não é digno ou não é, né, aquilo que a gente inteligente, pessoas inteligentes, que nós, né, que estudamos, devemos acreditar. Porque se você começa a racionalizar, né, raciocinar em cima de cada coisa, você vai ver que isso tudo não tem sentido, como Kardec está explicando aqui. Terminamos aqui a nossa aula de hoje. Agradeço a todos a atenção. Na aula seguinte vamos continuar falando das doutrinas, né? Esse capítulo ele é um pouco grande, não dá para fazer de uma vez só, então na próxima aula continuamos falando sobre as doutrinas. Que Jesus abençoe a todos.